Manter as contas em dia em tempos de crise não tem sido tarefa fácil para muitos trabalhadores. Uma pesquisa mostrou que metade dos brasileiros está procurando novas formas de aumentar a renda. E a venda de porta em porta tem ajudado com dinheiro extra. Com desemprego, as pessoas que estão no mercado de trabalho estão optando por uma renda extra. É muito importante porque sempre, vamos dizer, complementa, né, o orçamento ou dá uma condição de gerar uma poupança ou até mesmo para quitar dívidas, sabendo que elas têm determinada duração. Mas é possível ter mais de um registro na carteira de trabalho? Sim, é possível. Não existe nenhuma restrição na lei com relação a você ter um segundo registro na carteira. Porém, a pessoa que estiver disposta a ingressar num segundo trabalho, ele tem que verificar se não há nenhuma cláusula nesse contrato de trabalho que proíba uma outra atividade. Deve verificar também as compatibilidades de horário e descanso para que, eventualmente, não vai ter nenhum problema também físico, de saúde ou até mesmo com o seu rendimento no trabalho. Nessa casa, a crise financeira não chegou. Isso porque o Gaúcho e a Alexandra ambos trabalham e eles tiveram a ideia de ter uma renda extra. Pelo fato de eu, na época, eu estava desempregada e, na verdade, ainda estou, né? Mas eu estou só cobrindo férias, mas, graças a Deus, Deus não me desampara, está sempre aparecendo uma coisa e outra para mim fazer. E com essa venda de bolo, me ajudou muito, muito mesmo, é uma renda extra. Só que, tipo assim, eu faço, o pesado fica para ele, porque daí ele que caminha para vender, né? Mas até então a gente vai indo e ele anda bastante, porque ele sai de onde a gente mora, ele anda praticamente a cidade inteira, bem dizer, né? E, que nem eu falei, e depois ele ainda vai trabalhar. Alexandra chegou a ter 3 trabalhos de uma só vez. 10 dias atrás eu trabalhava na pós-obra, né? A gente estava lá em torno de 8 horas da manhã, a gente já estava, né? Aí 1h da tarde eu já tinha que estar nesse outro serviço. Aí eu saía de lá de Taubaté, meio-dia e meio, para poder chegar 1h nesse serviço que eu estou cobrindo férias da moça. Eu chegava lá, aí eu saí de lá 8 e pouco, e eu ficava até 2h da manhã fazendo bolo para ele poder vender de manhã. Gaúcho trabalhava à noite e foi transferido para o turno da manhã. Ele confessa que no começo ficou chateado, mas após iniciar as vendas dos bolos com a esposa, ficou bem feliz. Isso aqui já é uma renda suficiente para sobreviver nós da família toda. Graças a Deus, Deus é pai e ajuda todo mundo. E não é que os bolos têm ajudado mesmo toda a família? Mais os 20, 25 por dia de bolo, a R$5, aí já faz a conta e dá para ela o dinheiro. Alexandra começou a trabalhar aos 12 anos de idade e já fez muitos cursos profissionalizantes. Tenho de inspetor de qualidade, injetora plástica, eu tenho de capacitação de enfermagem, que seria de cuidadora, atendente de farmácia e consultório, salgados e cozinha geral. No caso, eu tenho também aquele curso de manuseio de alimentos, entendeu? Porque como eu trabalhava, voltava. Então, e eu tenho vários outros cursos, né? Então, por isso que eu não fico assim praticamente parada. Aí, esse último serviço que eu estava, que era fichado, era numa lavanderia. Então, você aprendeu muito mais. Aí, você vai aprendendo as coisas, aí com o tempo você vai, né? Então, tudo é questão de nada. Eu penso assim comigo, eu acho que todo serviço é bem-vindo, independente da situação. Mas ainda tem um sonho. Se Deus me permitir, eu quero ir muito além mais, entendeu? Quero um dia montar uma coisa para mim mesmo, né? Porque, graças a Deus, coragem eu tenho bastante para trabalhar. Isso aí nunca me empecilhou. E assim vai mais um dia de muito trabalho para este casal. Fique com Deus, pessoal. Deus te pague. Tchau para todo mundo. Tchau aí. Vou vender bolo. Acompanhe a entrevista especial de hoje. O Brasil vive momentos difíceis, sensíveis. Eu costumo fazer um comparativo da situação da nossa administração com a de um condomínio. Não adianta a gente ficar botando a culpa no síndico antigo. O problema é que o endividamento, nós, condôminos, é que temos que pagar a conta. Nós estamos recebendo aqui o professor Rafael Takei. Ele é consultor empresarial e professor universitário da Faculdade de Pindamonhangaba, da FUNVIC. Isso mesmo. E está aqui conosco para ajudar a refletir sobre esse tema, né? Tem que pagar a conta, né? Pois é.
Uma série de reformas já precisavam ter sido feitas há muito tempo. Por serem impopulares, como elas são, afinal são um remédio amargo, elas foram sendo postergadas e hoje, na hora que elas acontecem de maneira mais drástica do que poderia ter sido feito anteriormente, né? Uhum. Bom, nós estamos aí já com a aprovação, né, quase que completa da reforma trabalhista e ficamos aí na dúvida de como vai ser o encaminhamento da previdenciária, porque a votação da primeira não foi tão convincente quanto o governo esperava e isso pode demandar aí novas costuras. Mas estamos aí dentro de um processo que caminha para mudar, né? E há críticas pesadas em relação a isso, inclusive juízes do trabalho, pessoas que têm realmente uma responsabilidade, estão contra a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a terceirização. Como é que o país vai enfrentar isso, né? Será que vai ter muita demanda na justiça? Esse troço vai acabar no Supremo? Olha, existe uma possibilidade, porque acaba tendo seus pontos positivos e negativos e cada lado afetado luta pelo seu interesse, né? Que o empresário se preocupa que as leis trabalhistas são difíceis no Brasil, isso não é nenhuma novidade. Que manter uma empresa com seus funcionários tudo em dia com o nosso sistema legal trabalhista é desafiador, isso realmente sempre foi uma reclamação por parte dos empresários. E aí surge a proposta de que a terceirização facilitaria essas relações e com isso até facilitaria gerar empregos com uma maior flexibilidade. Agora, do lado do trabalhador, surge a preocupação: onde é que fica a minha estabilidade, onde é que vão ficar meus benefícios? Será que a empresa que me terceiriza para um outro vai me gerar todos os benefícios que a principal me geraria? Tem gente achando, por exemplo, que o patrão vai mandar embora e obrigar o cara a abrir uma terceirizada, uma PJ, né, que o pessoal chama, pejotização. Pejotização, ainda mais com as MEIs que existem hoje, né, o microempreendedor individual, a pessoa que ganha até R$5.000 poderia fazer uma situação como essa. Existe essa preocupação e não é infundada, né? O que precisa, na verdade, agora é regulamentar melhor essa lei para que evite essas distorções na medida do possível. Em termos de previdência também, quer dizer, há tempos já se alerta que o sistema estava indo para uma insustentabilidade pela própria expectativa de vida da população, pela arrecadação, pela maneira como tinha sido projetado o sistema. E hoje, depois de muito tempo tentando se alertar isso, começa-se a efetivamente buscar fazer mudanças. Obviamente, quem vai ser impactado não gosta dessa situação e gera tantas revoltas e possibilidades de protestos, né? O que está causando também espécie é seguirem para votar a reforma da Previdência quando foi instalada uma CPI da Previdência Social, para descobrir os ralos, né? Porque dizem, olha, dinheiro da Previdência foi para a Ponte Rio-Niterói, dinheiro da Previdência foi para Itaipu Binacional, dinheiro da Previdência banca inúmeros imóveis subalugados pelo país afora e dinheiro da Previdência do trabalhador seletista vai suplementar aí verbas para a Previdência dos deputados e dos senadores, vai suplementar verbas para outras categorias do funcionalismo público, né? Então, sem dimensionar o ralo, será que seria necessário já fazer a reforma da Previdência para ver o quanto vai necessitar? Porque já se fala, inclusive, que daqui a mais 10 anos vai fazer outra vez. Pois é, uma das críticas duras que se tem a esse modelo de reforma é faltou sangrar na própria carne, né? Ou seja, vota-se que o trabalhador privado vai ter que trabalhar por mais tempo, vai ter mais dificuldade de acesso. Pessoal que ganha 900 pratas vai pagar para quem ganha 32 mil, isso não é brincadeira. E uma pessoa que passa... Sarney ganha 73, está brigando na justiça para continuar ganhando 73, quando o limite máximo é 32, que é uma loucura esse país. Por 2 mandatos, né? E aí você vai somando depois disso, ou seja, uma pessoa que trabalha mais de 30 anos vai sustentar um sistema de uma pessoa que trabalhou, sim, publicamente, com todo o seu mérito, mas por 8 e já ganha esse direito de aposentadoria. Isso vai gerando uma sensação de injustiça, né, em relação à população. Quer dizer, se vai ter um corte no privado, quem está no privado espera que o público também faça o seu sacrifício junto com o privado, né? Bom, falamos aqui dos pontos negativos. Pois é. Que tal a gente falar um pouco dos positivos? Vamos ver. Dizem que essa história de terceirização e com as reformas da área trabalhista e previdenciária vai ser possível absorver 13 milhões de desempregados no país, né? Que estão na conta do outro síndico. Sim, verdade. No condomínio. Verdade.
O país passou por um processo complexo nos últimos tempos, né? Houve uma elevação do emprego lá no começo dos anos 2000 para 2008, né? A gente teve uma crescente de empregos motivados por acesso a juros fáceis, financiamentos, enfim, tudo aquilo que a gente viu, e houve uma crescente do emprego. E depois disso veio a conta, as pessoas endividadas por terem pego empréstimos se retraíram, a gente viu a crise que aconteceu. A proposta com essas mudanças, uma das grandes promessas é justamente isso, você ter uma oferta de empregos. A preocupação que surge é, esses empregos vão ser empregos estáveis, vão ser empregos tão bons quanto eram os anteriores, como é que vai ser a faixa salarial? Mas não deixa de ser uma esperança para quem está lá aguardando a sua próxima vaga, né? E você falou na dívida, realmente é uma realidade, e o governo procura superar essa situação fazendo aí concessões, como, por exemplo, colocar a possibilidade de dar o fundo de garantia como margem de segurança nos consignados e a liberação das contas inativas do fundo de garantia, como forma das pessoas pagarem dívidas. Só que é difícil convencer o cara a fazer isso. Ele está querendo mais gastar esse dinheiro do fundo de garantia, né? E isso aí também descapitaliza a Caixa Econômica, penso eu, porque o dinheiro está lá guardado na Caixa, ela está aplicando esses recursos, inclusive na construção civil, que é uma grande absorvedora da mão de obra. Eu vou pedir para você aprofundar uma reflexão sobre isso na sequência da entrevista. Já, já. Maravilha. Aqui. Inquietação da parte dos contribuintes tem aumentado a procura pela previdência privada. Acompanhe no próximo bloco.